E eu converso agora com o Dr. Jairo Ângelos, neurocirurgião. Vamos falar sobre o tremor essencial, que muitas vezes é confundido com a doença de Parkinson. Dr. Jairo, seja bem-vindo. E esse é um assunto que realmente dá para a gente explorar bastante, né? Sim, com certeza. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos conversar. Então, vamos começar falando sobre, explicando o que é tremor essencial. Bom, o tremor essencial, na verdade, é a causa mais frequente de tremor. Muitas pessoas acham que o Parkinson é a causa mais frequente de tremor, mas não é. É um distúrbio neurológico, é um distúrbio do movimento, como ele é classificado, essa doença, né? Um distúrbio do movimento hipercinético, né? Levando ao tremor. Esse tipo Uhum. de tremor, ele geralmente acomete as mãos, principalmente, né? Mas o tremor essencial ele pode acontecer também na cabeça, na voz, nas pernas e, como a gente já falou aqui, ele é bem mais frequente do que o tremor que acontece na doença de Parkinson. Qual é a grande diferença entre o tremor essencial e a doença de Parkinson, por exemplo? Ótima pergunta. A principal diferença que a gente observa do tremor do paciente com Parkinson para o tremor essencial é na característica desse tremor, né? Como é que a gente fala que é o tremor essencial? É um tremor, a gente diz que ele é um tremor cinético postural. Cinético é movimento, então ele tem a ver com os movimentos, quando a Uhum. pessoa vai realizar tarefas simples do dia a dia. Já o tremor do Parkinson é o contrário, é um tremor que a gente chama de repouso. A mãozinha do paciente está repousando na cadeira, por exemplo, e está tremendo. Esse é o tremor do Parkinson. O tremor essencial ele só se manifesta quando a pessoa vai levantar esse braço, pegar alguma Quando coisa, fizer algum entendeu? movimento, Quando ele né? faz algum movimento. Agora, doutor Jairo, é uma doença hereditária? É genético? Bom, acredita-se que a questão hereditária do tremor essencial, ela é mais frequente do que o Parkinson, inclusive, né? É o tipo de tremor mais comum. Essa transmissão genética familiar, ela é mais forte em torno de 50% dos casos. Ou seja, o filho de uma pessoa que tem tremor essencial tem Uhum, 50% de chance de herdar a doença do seu pai, né? Ou uhum. da sua mãe, né? Porque a transmissibilidade para os herdeiros ela é bem mais elevada, né? Então, o tratamento é à base de medicação. Isso, o primeiro linha de Mas, tratamento é com medicações. mas existe cirurgia também? Existe cirurgia, assim como cirurgia do Parkinson também, a gente tem o Aham. tratamento cirúrgico que consiste no implante de eletrodos cerebrais, né? Para tratar esse tremor que não respondeu com as medicações. O tremor que não melhorou com uma medicação, com duas medicações, aí é um paciente que a gente avalia candidato à cirurgia para receber, que é o famoso DBS, né, que é a sigla em Uhum. inglês dessa cirurgia chamada estimulação cerebral profunda. Inclusive, até recentemente a gente fez um caso aqui em São Luís, demonstrando ótimos resultados desse paciente, de controlar melhor, segurar os objetos, a escrita dele também melhorou um pouco. Poxa, a pessoa passa a ter mais qualidade de vida, Sem né? dúvida. A gente sabe que essas doenças do sistema nervoso, né, nesse caso também não existe uma cura, uma remissão completa, nem com medicação, nem com cirurgia. Então, os Uhum. tratamentos que a gente tem disponíveis, eles são para trazer a qualidade de vida para o paciente que perdeu por conta do tremor que ele tinha, né? Uhum. E tem muita gente que fica preocupada, tem o tremor, né? E fica na dúvida, meu Deus, será que eu tô com Parkinson? O que será, né? O que Isso. que você diria para essas pessoas? Bom, assim, o diagnóstico diferencial, ele só é feito na consulta médica mesmo, né? A Uhum. principal diferença do tremor, a gente já falou aqui, um tremor do Parkinson, ele é mais de repouso, o tremor essencial, ele é ligado ao movimento, a exercer atividades, né? Mas na consulta médica a gente vai examinar esse paciente como um todo, né? Testar as funções neurológicas, né? E no caso do paciente com Parkinson, ele vai ter alterações que não tem no tremor essencial, que no caso é a lentidão, que é a bradicinesia, a Uhum. rigidez, a gente não vê rigidez no paciente com tremor essencial, não vê bradicinesia, né? Porque são doenças diferentes, né? Que só tem em comum o tremor nos casos de paciente com Parkinson que tem tremor, né? Entendi. Conversei aqui com o Dr. Jairo Ângelos, neurocirurgião, falando sobre tremor essencial e qual é a grande diferença entre isso e a doença de Parkinson. Dr. Jairo, muito obrigada por ter participado do programa de hoje. Obrigado mais uma vez, espero ter esclarecido os nossos ouvintes sobre essas dúvidas.